Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Pódium Brasil Podcast. Estou aqui com o meu parceiro Luciano. Fala pessoal, bem-vindo a mais uma edição do Pódiumcast. E estamos aqui com um cara que tem pouco tempo de praia, sabe qual é? Chegou agora, mentira, já é rato há muito tempo. É um dos caras que ajudou a popularizar o esporte no Brasil. Tem um longo histórico aqui de campeonatos, de publicidade. A cara dele já mais que conhecida. Na verdade, eu conhecia mais a voz dele do que a cara. Estou encontrando pessoalmente. Mas de manhã, quando eu ia para o trabalho, eu sempre ouvia na rádio a vozinha dele dando relatório das ondas. Então, eu queria apresentar para vocês. Quando você surfava, né? Eu não surfava. Tinha cabelão. Eu nunca tive cabelão. Sempre tive deficiência capilar. Deixa eu apresentar. Estou aqui com o grande Rico de Souza. Seja bem-vindo, Rico. Alô, é um prazer estar aqui no podcast de vocês. Estar com o Luciano, que eu já conhecia há muito tempo da Globo.com, né? Isso. E é muito bom falar sobre o esporte, né? Porque o esporte é uma coisa muito interessante, porque traz para a vida dos jovens, de quem faz esporte, saúde, né? O cara que faz esporte, ele dorme bem, se alimenta bem, gosta de viajar, faz boas amizades. É um estilo de vida, né? Tá sempre pessoas maneiras, né? É difícil você ver um desportista, como é que se fala, que não é do bem, né? É raro, né? Uhum. Então, muito bom, né, cara? Então, eu tive o prazer de conhecer vários atletas olímpicos, né? Pessoas brilhantes. E eu fiz parte da Comissão Nacional de Atletas Olímpicos, né? É verdade. E a gente tinha o nosso querido Zico como presidente. Tinha também Luiz Aparente. a Luísa Parente. Esteve aqui com a gente. Muito legal, né? O Lars Grael, que é um cara espetacular. Está na nossa lista também. Vamos trazer ele para cá. Lars é um cara assim, admirável. Eu tive o prazer de, um ano e pouco, além de ser grande amigo dele, visitava no meu quiosque na Barra, sempre um cara muito agradável, um cara light, né? Então, esse ambiente... Estamos tentando trazê-lo. Ele é um cara assim que a gente tem o maior carinho, admiração, não só pelo atleta, mas como uma pessoa, pelo vencedor que ele é. Maneiríssimo. Antes que eu esqueça, deixa eu agradecer a Condado Hamburgueria, que deu um presentinho pra gente hoje. Eu já comi o hambúrguer. Luciano, o Rico já comemos, estamos satisfeitos. Olha... Cheguei aqui... Tava aquela fome, ofereceu papel legal. Não é bobo nem nada, mandou bem, mandou bem. Quem que ofereceu? Rafa, muito obrigado, Rafa. Valeu mesmo. Foi de grande agrado pra gente. Aqui, ó. Pra quem quiser ainda, Condado Hamburgueria, fala com o Rafa. Fala que o Lisandro e o Luciano mandaram. Valeu? E antes da gente começar, deixa eu dar um presentinho também aqui pro nosso convidado. Não pode esquecer. Aqui. Só tira os papeizinhos que tem aí. Opa, pode tirar? Canequinha, Pode. por favor. Já pode usar com a tua água aí. Opa, tem um papelzinho aí dentro, que legal, né? Podcast Brasil, muito maneiro, né, cara? Aí se remete logo ao esporte, né, cara? Não tem como o cara... Então, nossa pretensão é essa, né? É o que eu falo, a gente aqui ainda é amador. Quero virar profissional, quem sabe olímpico. O esporte realmente é algo, assim, espetacular, né? Assim, verdade. Toda a minha vida voltada para o esporte só me traz alegria, bons amigos, né? Não só aqui no Brasil, no Havaí, na Austrália. O surf, para mim, né? Eu comecei a surfar em 1964 com prancha de madeira, né? Quantos anos? Eu devia 64, eu tinha 12 anos. Hoje eu já pegava jacaré eu nasci no Leblon, então eu pegava jacaré desde pequeno, né? E aí morava no Leblon, na esquina da praia, né? Meus pais eram advogados. E aí a galera gostava de jogar futebol, eu era uma pereba, né? Sei como é. Eu sempre gostei de pegar onda, pegar jacaré. Antes de pegar onda, eu pegava jacaré, né? Aí tinha planonda. Para quem não sabe, jacaré, quando a gente desliza na água, de peito, desliza na mão de peito, né? Sem prancha. Sem prancha. Eu também gostava de pescar na Niemeyer ali. Minha vida sempre foi voltada para o mar, né? E com 12 anos eu comprei minha madeirite. Comprei lá perto da Galeria River, ali tinha ao lado da oficina do Petit, menino do Rio, tinha uma marcenaria ali no Arpoador, aí eu juntava para comprar, eu vendia jornal para o garrafeiro, que era um cara que passava na rua, o chumbo das construções eu vendia nas lojas Ipiranga, ali nas Linhares, e aí comprei minha prancha contra a vontade da minha família, né? E que eu queria ser surfista, sempre fui empreendedor. E também fazia banca de jornal, eu pegava as revistas Cruzeiro, Manchete,
botava assim para vender, álbum de figurinha, e aí era a forma de eu gostava Juntar o dinheirinho. juntar o dinheirinho. E aí foi uma época muito legal, assim, né? Quando a gente tem vontade na vida, a gente tem que correr atrás, não pode esperar a coisa acontecer. Isso foi em 64. Aí, em 66, eu comprei minha primeira prancha de fibra de vidro, né? São Conrado, minha mãe e meu pai. Já tinha em 66? 6. Já tinha 64 fibra de madeira já era. Uma pessoa que não podemos deixar de falar aqui, Coronel Parreiras, era um coronel da aeronáutica, dedicado, começou a fazer as pranchas de fibra de vidro, fazia muito bem, e é um cara que teve uma grande contribuição, foi o primeiro cara a profissionalizar, fazer em série, né? Ele morava ali em São Conrado, na Rua da Igrejinha, né? Sei. Aí depois um amigo meu, mais tarde, ele faleceu, e aí um amigo meu até alugou a casa, e morava a Dona Lina lá, e eu tive lá, e coisa de 5 anos atrás, então me remeteu aos anos 60, né? E muito bom. Quem que, na verdade, introduziu o surf no Brasil? Foi o Arduino, o Colaçante? Não, foi antes dele? Bem antes. O primeiro foi um santista, né? Omar Gonçalves, se não me engano foi em 1938. Ele fez uma prancha, tinha uma revista... Muito antes que eu imaginei. Fez uma prancha de madeira. Ele viu numa revista americana e projetou uma prancha de madeira, mas dizem que tem outra família um pouquinho antes, entendeu? Mas o surf começou, na verdade, aqui no Brasil, sem dúvida, o berço do surf brasileiro é o arpoador. Os responsáveis por essa façanha espetacular são os mergulhadores. Sei. Então, o Bruno Hermani, que foi quase um pai para mim, ele era bicampeão mundial de mergulho. O Charuto, que é grande amigo meu, da Richa, sabe que é mergulhador também. O Arduino Colação. Então, o Cid, vários caras, o Serra e muitos outros. Eu não vou poder falar o nome de todo mundo aqui, me desculpa quem eu não estou falando. Mas aí, quando o mar estava grande, eles surfavam. Quando o mar estava pequeno, eles mergulhavam, né? Entendi. Até nesse livro aí que eu escrevi, o Charuto me falou que ele ia de voadeira, né, de lancha, para saía do Rio para ir para Saquarema, mergulhar lá em Saquarema, aquela laje de fora, não onde a gente pega a onda, lá fora, era um dos melhores pesqueiros que tinha no Brasil na época, né? Entendi. Então, essa galera tem como é que se fala? Minha gratidão, e eles não são pessoas que falam muito, né? Não têm a oportunidade de se expor, mais mas... dos bastidores. Mais dos bastidores, né? Mas são pessoas que têm o seu tremendo valor. Mas aí foi nos anos 70 que começou a se popularizar. Não, eu acho que foi até antes. Eu acho que foi em 66 minha primeira fibra de vidro, aí em 67, 68, 69, aí tinha maior galera, né? Marcelinho, tinha o Dentinho, Moisés, aí tinha um exército de Betinho. O Betinho tinha um irmão chamado Betinho, tinha um irmão Paulinho, né? Os dois pegavam muito bem, e também tinha os irmãos Rebeques, né? Então o arpoador é o berço do surf brasileiro, dali que saiu a moda. A primeira loja de surf foi a loja do Magno Surf, lá no Arpoador, e eu fui campeão desse campeonato, né? E aí eu ganhei esse campeonato, deve ter sido 70, era um palanque assim de festa junina, né? Mas tinha pequenininho, mas tinha, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas na praia, cheio, muito cheio, né? E aí eu ganhei esse campeonato, aí fui para o Peru. Pela primeira vez eu fui disputar o Mundial no Peru. Pouca gente sabe, mas o Peru também foi o berço do surf mundial, porque eram famílias muito ricas e eles convidavam. Eu fui lá de 69 para 70. Aí era Campeonato Mundial de Tablas Havaianas. E aí o pôster do campeonato era assim, os havaianos, só para você saber. Quando eu fui lá era Jerry Lopes, Ben Aipa, quem mais? Joy Cabell, que foi o campeão. E então eles convidavam os havaianos com tudo pago, né? E convidavam os australianos, né? E convidava, na época também tinha o pessoal da Califórnia, o pessoal do Brasil. Então, antes mesmo do Havaí, foi no Peru que começou... Não. O Peru Mundial. É que ele reunia essa galera como campeonato, sem dúvida. Palco, na história do surf, primeiro foram os tahitianos, né? Primeiro foram os peruanos, que quando eles voltavam, isso já tem cerca de, 2.000 anos atrás, eles voltavam com cabalito totora. Sabe o que é cabalito totora? Não. É uma embarcação de palha, feita para o cara remar. Então, eles iam pescar, quando voltavam para o vilarejo, eles
pegava a marola. Então, não era o surf propriamente dito, mas o cavalinho... Já era o princípio ali. Já era o princípio ali. Depois vieram os tahitianos, que pegavam onda, e os havaianos, né? Então, essa daí é... Mas o surf começou a tomar popularidade com o nosso querido Duke Kahanamoku. Já ouviu falar nele? Não. Duke Kahanamoku foi campeão olímpico nos anos 1910, 1915, e ele levou para a Austrália, ia nadar e levou uma prancha de surf. Então, ele ali divulgou, né? Então, hoje no Havaí tem as principais ruas, as principais avenidas, é ele, né? E daí surgiram os Beach Boys. Sabe o que é Beach Boys? Sei. Né? Os caras que levavam... na época que o pessoal de Hollywood ia para o Havaí, levava os artistas, as pessoas famosas para surfar. Então, começou ali, mas o primeiro campeão do mundo foi um amigo meu, senador, ele foi Fred Hemmings, é um cara espetacular, ele foi campeão mundial em Porto Rico em 68, e aí, quando começou 69, 70, começou a ter vários campeonatos convidando pessoas do mundo inteiro. Então, ali começou o primeiro movimento. E eu me lembro que em 69 para 70, eu fui lá. Ganhei o campeonato da Magno, fui para lá, e as pranchas que eu usava eram de onda pequena, né? Então, lá a onda era maior. Na primeira bateria, eu quebrei minha prancha ao meio, fui logo desclassificado, né? Mas é muito importante saber perder, porque eu perdi, e ali eu vi a prancha, o campeão mundial veio para o Brasil comigo, né? E o Maraca também. Aí levamos ele lá para Santa Catarina, ele curtiu aqui, e aí eu comecei a saber que tinha prancha para onda pequena, para onda média, para onda grande. Aí fui no ano seguinte lá, fui para a final com os melhores do mundo, né? Então, para mim... Já com a prancha adequada. Já com a prancha adequada. Então, foi como é que se fala assim, uma vitória muito grande, né? Aí depois... Eu fui campeão brasileiro em 70. Bom, então nessa viagem você começou a aprender, né, a fabricar prancha, né? Adquirir conhecimento. Já fabricava, tem aqui depois eu vou mostrar a nossa biografia aí. Tem eu no Peru fazendo. Vai mostrar seu livro. Né? Mas é legal porque tudo a gente vai aprendendo, né? E aí eu aprendi e tudo isso a gente. E aí, explica pra gente como é que começou, por exemplo, o primeiro Campeonato Brasileiro, porque não tinha nada organizado, né? O primeiro eram os festivais, né? Era o Festival de Ubatuba. Queria dar um abraço aqui no Paulo Issa, que era o cara que organizava esses festivais, Ubatuba. 72 foi em Praia Grande. Inclusive, agora eu estou indo dar uma palestra lá em Ubatuba, dia 22, falando com o primeiro campeonato que eu ganhei, né? Estava abrindo a Rio Santos nessa época, então era mó barato, que a gente ia pela estrada, não tinha asfalto, não tinha nada, a galera atolava, entendeu? Tinha que empurrar o carro, então bem, né? Inclusive, aqui no meu livro fui eu, Serginho, que filmou O Menino do Rio, Horácio Seixas, que era primo do Raul Seixas, ele que fez as logomarcas Rico, né? E o Petit, Menino do Rio, né? E na volta eu tinha um Fusquinha, e o Fusquinha eu esperei tudo careca. Aquele azul que tem na foto? O azul, não era o verde, era o mais velho, né? Aquele era 73, 72 era um verdinho feio, entendeu? Assim, mas era o carro. E aí o pneu estava tudo careca, aí furou 14 vezes na volta, né? E muitas vezes furava os dois ao mesmo tempo. Então a gente tinha que, como é que se fala assim, já tinha, se furar é você que leva no borracheiro, né? Calma, olha a doideira. Aí a gente saiu de tarde de Ubatuba, só chegou no dia seguinte do Rio também à tarde, né? E aí, quando uma das vezes que furou o pneu 2 vezes, o Serginho e o Petit mergulharam no brejo, que era durante o verão, e aí estava muito calor, os caras foram na Rio São Paulo, aí tinha um brejo, os caras mergulharam, aí pegaram hepatite, né? Putz. Eu não sabia nem que existia hepatite, eu sei que ele não era uma doença comum para a gente, mas o Serginho teve que ficar de molho, né? Que hepatite requer, não sei se hoje em dia ainda é a mesma forma, né? Mas repouso, né? Sim, ainda né? é assim, né? Deve ser. Não sei, mas nunca mergulhei em brejo, e era muito legal, cara, porque a gente dormia na praia, entendeu? Assim, nas barracas. E Ubatuba tinham uns mosquitos, cara. Vou te falar, os mosquitos iam lá dentro d'água caçar a gente, entendeu? E aí era mutuca, né, meu irmão? As costas da gente ficava
como é que se fala assim, toda picada, né? Que aí eles iam lá embaixo na água pegar a gente, né? Então era muito legal. E a galera dormia na praia, aí de repente você via as barracas à noite todas se mexendo, assim, oba, tem festa ali, né? A galera lá se mexendo na barraca, né? Então eram épocas assim, muito legal. Não tinha grilo de você ser assaltado, não tinha briga. Esse evento, vinha gente do Nordeste, vinha o Paulinho Sefto do Sul, galera de São Paulo, né? Então era um campeonato brasileiro sem ser, como é que se fala, através de confederação, né? E eu ganhei em 72... Em 73, né? Não, ganhei em 72 na Praia Grande. Né? Aí em 73 eu ganhei de novo, né? E aí, o de 72, eu fui campeão, né? Era tido como brasileiro. Aí eu queria ir para o Havaí, aí eu não tinha como ir, aí arregacei a manga, fui lá no Flávio Cavalcante, sabe o que é o Flávio Cavalcante? Sei. Era TV o quê? TV Tupi ou TV Rio, né? Já acabou, já há muito tempo. Não, eu sei, mas... era uma dessas aí. E aí o Pelé estava no filme, no programa, ele tinha feito 1000 gols, né? E aí fui lá, ele me deu uma passagem, aí eu fui para a Califórnia disputar o Mundial em San Diego. Não falava nada de inglês, nothing, só falava good morning, good afternoon, thank you, very good, entendeu? Mas fui no peito, na coragem. E hungry, né? Hein? Hungry. Não, hungry... Não. Cara, aí... E eu me lembro que... Muito bom, cara, assim, uma ideia. Aí acabei fazendo uma amizade com o Mike McDonald, era um cara da sul da Califórnia, para dele trabalhar para GE, General Motors, me hospedou, aí eu fui lá e conheci os surfistas todos, né? E aí as ondas estavam pequenininhas, né? Quem ganhou foi o Jimmy Blears, foi do Havaí, né? E tem histórias interessantíssimas. Mas quando eu cheguei lá me apresentando como campeão brasileiro, vocês vão pensar que é brincadeira. Ninguém conhecia o Brasil, porque o americano, nessa época, hoje globalizou, não conhecia o Brasil. Eles conheciam a Amazonas e Buenos Aires, Argentina. Mas era mais famosa. Brasil não conhecia, não. Aí nego achava que tinha, como é que se fala, índio, jacaré. Te juro, cara, entendeu? E aí eu era conhecido como South American, sul-americano, né? Que era mais fácil. Aí fiz muitas amizades lá. Fiquei amigo do Randy Harry, que era o presidente da... Não, foi mais tarde, em 76, que montou a IPS. Isso que eu ia perguntar. Você... depois dessa viagem, você veio com o Randy pro Brasil, e aí em 75 vocês montaram o primeiro campeonato no Arpoador, não foi isso? Então eu vou até, assim... Conta um pouquinho desse início, desse... Começou 72, ganhei o Ubatuba, Praia Grande, 73 ganhei o Ubatuba em Tamambuca, né? Então foi uma época muito rica, assim, de tudo, de alegria, né? Assim, o surf não tinha grana, então tudo era... todo mundo amigo, né? E aí era muito legal. Aí, nessas viagens para o Havaí, eu conheci o Randy Herrick. Randy Herrick sempre foi um visionário, né? E ele me ensinou a colecionar prancha, a shapear, me ajudou, me hospedou, né? Era um cara muito bem relacionado, né? Ele que faz o Pipeline Master, que faz o Coroa Trips, né? Agora ele ainda é o dono do evento, mas a molecada, coisa de alguns anos atrás, ele botou um pessoal, como é que se fala? Organizando o evento, né? E ele é um cara brilhante, que eu tenho muita gratidão. Para mim, ele é o meu guru. Quando eu fui em 1975 para a África do Sul disputar o Guston 500, já ouviu falar no Gust 500? Não, né? Não. Olha a doideira. O Gust 500 dava $500 para dividir entre 16 caras. E todo mundo era feliz, cara. Hambúrguer para cada um. Dava nada, mas só em ganhar dinheiro ali. Eu acho que, eu não me lembro da matemática, devia ser $125, 150 primeiro, 75, e era muito bom. Quando a gente estava lá, estava o Roy Russell, que era o campeão de pipeline, estava os melhores do mundo, como se fosse o Medina, como se fosse... E eu fui com um time havaiano. Quando chegamos lá, eles tinham que voltar para o Havaí pela Varig. Então, qual era? Durban, Johannesburg, Rio de Janeiro, Havaí. Eu falei, cara, vamos parar no Brasil. Ele falou, Rico, para ter um circuito mundial, precisa ter 3 etapas. Tinha o Guston na África, um na Austrália, um evento... faltava uma perna. Falei, cara, vamos fazer um campeonato lá, mesmo que não seja oficial. Já aquela rota de viagem, né? Já vai passar, mas como, cara? Tu tá louco, cara? Falei, porra, deixa na minha. Aí liguei para um cara que você deve conhecer, Alberto Pessegueiro. Ele trabalhava na Brasil Surf, o Flávio, a galera.
e o Bruno Hermani, junto com Santarelli, que era campeão mundial também de mergulho, mas de profundidade, né? Aí improvisando. E foi o maior sucesso, cara. Foi o maior sucesso. Praia cheia, tudo. Deu Aqui tudo no Arpoador. certo. No Arpoador. Aí a galera, caraca. 75. 75. Mas não era oficial ainda Não, como circuito, não né? era oficial, não, né? E aí viu que dava certo. E o que é legal, que eu voltei. Quem é jornalista aí? Tem alguma aqui? Ele. Você, né? Aí eu voltei com o Ebrahim Suede. Bola branca, bola preta, né? Eu voltei. Porra, Ebrahim, você conhece alguém que pudesse me patrocinar? Não existia patrocínio. Procura o Armando Nogueira lá na Globo. Falei, Armando Nogueira? Armando, bati lá, ele me recebeu muito bem, ele já é falecido, né? Ele me apresentou na época, era o Walter Clark, o Boni, a galera, o Roberto Irineu também trabalhava lá. E aí, na época, o diretor da casa, meu querido Nelson Gomes, sou amigo dele até hoje, né? E aí a Globo começou a me patrocinar. E aí... Eu lembro que tinha uma marca grande na Tinha. sua... Na prancha. Né? Aí era legal. Grande. E o meu patrocínio não era de $1 milhão, né? Eu apenas tinha que trazer o filme do campeonato. Então eu ia competir, não tinha verba, nego achava que eu ganhava maior grana, mas não ganhava nada. Mas sou muito grato e me deu visibilidade, né? E aí eu ia lá para fora, contratava um cinegrafista, pagava um jantar para ele, fazia uma amizade. Aí o Hans Donner era o projeto Cinédia, lá na Dona Mariana. É história mesmo, cara. Aqui não precisa estudar, tá na mente, né? E aí ele me dava o filmezinho e o Coronel Benson... Aí eu... Coronel, vou entrar na bateria. Era uma doideira, mas eu consegui organizar. E aí passava na Globo e os primeiros filmes de surf da Globo fui eu que tive o prazer de fazer. E em 76, oficializou o Mundial. Aí o Nelson do Aimeia, que é um cara assim... empreendedor, né? Aí eles foram na São Paulo Alpargatas e conseguiram o patrocínio da US Top. E aí foi um espetáculo. Agora, olha a doideira. Cheguei lá no Nelson Gomes, falei, Nelson, dá uma força aí no campeonato. Ele deu 30 segundos antes do Jornal Nacional. Pô, né? ótima divulgação. Não existia o departamento de merchandising, né? Hoje você vai lá falar, impossível, né? Então eu fico muito orgulhoso de ter passado. Aí o surf foi crescendo, né? E como eu tinha o patrocínio da Globo, né? Cabeludão, né? Assim, era importante eu trazer uma imagem legal para o surf, poder falar bem, falar pausado, me dirigir às pessoas com educação, para tirar tirar aquela imagem ruim do surf, né? E fui fazendo, e graças a Deus, eu e muitos outros surfistas, como o Bocão, Daniel Friedman, o PP... O Daniel foi o primeiro campeão, né? O Daniel... 76, eu não me lembro o PP e o Daniel... O primeiro foi o segundo, foi em 77. Aí foi muito legal, né? Aí o Brasil ganhou visibilidade mundialmente pelo fato de ter sido o primeiro. Não tinha um cara dos Estados Unidos surfando, porque tinha o Havaí, que é o estado americano, mas na Califórnia você tem o Kelly Slater, tem vários caras, Tom Curran, grandes ídolos, né? Grandes competidores, principalmente. Agora, mas na época não tinha nenhum campeonato nos Estados Unidos, entendeu? Então eu fico orgulhoso de ter trazido isso daí, e tudo foi naturalmente, sem grandes planejamentos, mas sempre com foco de que o surf crescesse, entendeu? Mas como é que foi a história? Assim, eu vi que você tem uma família que era mais, não vou dizer conservadora, mas era todo mundo formado. Seu pai era advogado, não era? Meu pai era advogado, meu tio era presidente da Caixa Econômica e eu era... Como é que, de repente, aceitaram um filho que estava dentro de uma prática chamada de vagabundo, de maconheiro? Não aceitaram. Eu era a ovelha negra da família, mas a ovelha negra do bem, maneira, né? Porque eu sempre trabalhei. Então, eu nunca fui vagabundo, né? Sempre gostei de pegar onda, mas pegava minhas ondas, saía e comecei a consertar prancha, que dava um dinheiro legal, conserto de prancha, um conserto custa R$150, você gasta 10% de material, então consertava 10 pranchas, então dava um lucro. Aí comecei a fabricar prancha, né? Nessa época, não posso deixar de falar do Tito Rosenberg, do Pênio, né? Do Caneca, que eu gosto de falar do surf, mas eu não sou dono de nada, tenho que falar de todo mundo, é muito mais elegante você poder falar de todo mundo do que guardar. Não é inteligente, a história não é minha, a história é de todos, né? Então, o Pênio, que foi o primeiro para o Havaí antes de mim, ele que trouxe a prancha pequena, que antigamente era só pranchão, então ele trouxe a mini model, né?
Então, é um cara que tem um valor espetacular, um cara brilhante, né? E a Mini Model transformou o surf em mais mobilidade, manobras melhores, entendeu? Com mais velocidade, troca de direção, né? Então, tudo muito romântico. Mas você, aproveitando a pergunta do Lisandro, você teve um pouco de dificuldade nesse início aí, né? Porque era meio marginalizado o esporte, né? Mesmo você tendo esse tino empreendedor, né, de fazer negócio desde A TV cedo. tratava vocês de uma maneira marginalizada, a imprensa em Teve geral. uma história também que tinha teve uma época que estava proibido o surf. Por causa, né? Então, devagar. O surf tinha uma imagem muito ruim, né? Porque todo mundo era cabeludo, todo surfista era maconheiro, mas tinha, cara, tem surfistas brilhantes, né, cara, entendeu? Eu mesmo, hoje, Jorge Paulo Lemos era surfista, você tinha o Charuto da Richa, que é um grande empreendedor, eu me lembro dele trabalhando na Feira da Providência, o Rafinha, o Rato, que é do golfe, né? Você tinha o Ricardo Alemão, que era da Transworld, né, cara? Então, você tinha caras brilhantes. Muitos deles pararam de surfar e foram trabalhar com a família, né? O Russell Kaufman, que era um dos donos da Coca-Cola, né? Então, você tinha grandes empresários, né? Mas eu fui o primeiro a largar essa parte. Meu pai era advogado, eu fiz até o 2º ano de Direito, até o 6º período, na Bennett, né? Ali, né? E aí, quando eu fui para o Havaí, eu falei, pô... É nisso que eu quero ficar. Vou mudar de rumo, vou ser surfista. Quero tirar o diploma né? de surfista. Vou virar surfista, não quero de terno, né? E aí, sempre me dediquei muito, porque, para você, até uma mensagem que eu quero deixar para a nova geração, assim, se você quer ser um arquiteto, mete bronca. Se você quer ser um músico, mete bronca. Mas vai fundo, tente ser o melhor, dê o melhor de si, pesquise, estuda, se relacione, entendeu? Não fica na boa ali, amarradão, pá, só curtindo. Só curtindo, não, é difícil. Que a onda passa, né? A onda passa, né? Então, eu fico assim, feliz de ter galgado o meu espaço, através de muita dificuldade. Nada foi muito fácil para mim, mas eu me orgulho de ter buscado esse caminho, ter feito boas amizades, entendeu? E é maneiro, o surf me dá oportunidade de fui para o Havaí, fui para o Peru, fui para Costa Rica, para El Salvador, conheci para o México, Porto Escondido, fui para a Europa, para a Austrália, primeiro ir para a África do Sul, primeiro ir para a Austrália competir, primeiro ir para Bali, né? Então, muito bom, né? E sempre viajei sozinho, na grande maioria eu não viajava, só tinha eu de maluco para ir, né? Então, quando você viaja sozinho, é mais fácil de você fazer amizade, você não tem ninguém, né, do lado ali, né? Hoje em dia se viaja com grupo, aí fica, se é australiano, os australianos ficam juntos, se é americano, pouca gente, como é que se fala, vai sozinho e aí você tem mais oportunidade de fazer novos amigos. Como é que foi essa relação com os havaianos? Eu lembro que se tornou quase que um portal de comunicação direto. Rico e Havaí, Havaí e Rico. Chegaram a vir para o Rio também. Eles vieram nesse campeonato, eu recebi eles muito bem, entendeu? E o havaiano é um cara muito legal, um cara que tem um coração grande, é tipo o baiano, né? Aquele cara morenão, assim, alegre, né? E quando você abre o teu coração e quer conhecer a família dele, entendeu? Eles são mais, como é que se fala assim? Receptivo, abre o coração, entendeu? Então, eu sempre... O Michael Hall, que era um grande campeão, ficou aqui na minha casa, eu conhecia os pais dele, né? A gente ia para o Secret Spot em alguns lugares que pouca gente podia ir, eles me levavam para lá, eu não falava nada e sempre respeitei, nunca soube que você quebrou uma barreira, né? Porque havia um grupo havaiano que era mais radical lá, que era os Black Trunks. Os Black Trunks, mas eu fui para o Havaí muito antes dos Black Trunks. Né? Então, o Fast Ed, que era o presidente do Black Trunks, eu conheci ele aqui no Brasil, né? Não existia Black Trunk, e ele estava na casa do Lipe, que... o Lip Dillon, que tinha energia, uma marca legal. Sei. E o filho dele era aquele... Como é que é o nome dele? Que é cantor? Philippe Dillon. Philippe Dillon, né? E ele estava... O Fast Ed estava na casa do Fast Ed. O Lip hospedou o Fast Ed. Mas aí eu recebi ele na minha casa, ele tratou a minha mãe muito bem, a gente ficou amigo, mas eu não sabia que ele era um cara
brabo, casca grossa. Aí ele me convidou para ir Eles para... eram isso tudo mesmo que se fala? Não, nessa época não tinha, como é que se fala, Black Trunk, entendeu? Aí ele me hospedou na casa dele, foi um cara muito maneiro, eu via que ele era legal com as crianças e com os velhos, né? Mas era um cara brabo, mas eu não sou brabo, então eu deixava ele ficar brabo sozinho, né? Aí vinha os havaianos falar com ele, aqueles caras grandão, mal encarados, falei, meu irmão, vou ver como é que... pegar minhas ondas, não queria me envolver. Então, foi uma relação muito legal, porque ele viu que era um cara que não estava ali, não queria saber o que o cara fazia, qual era o objetivo dele, se ele batia ou não batia. Ele me tratava bem, eu tratava bem ele, e era legal, porque, sendo amigo dele, eu tinha uma cobertura indireta, entendeu o que estou lhe falando? Assim, as pessoas gostavam de mim, me respeitavam, não mexia comigo, então era tudo que eu queria. E eu sempre soube levar, né, essa relação, e que às vezes é importante você não entrar na intimidade, dependendo da... Né? Hoje eu conheço assim, grandes empresários, assim, caras que foram presidentes de grandes empresas mundiais. Ele é meu amigo do surf, eu não pergunto nada de trabalho, não quero pedir nada, porque quando o cara quer, ele te ajuda sem você pedir. Né? Eu tenho um amigo meu que foi... presidente da maior cervejaria do mundo, né, cara, durante um período muito longo, é meu amigo, mas eu não falo com ele de trabalho, hoje eu já tenho um pouco mais de intimidade, mas eu mantenho a alegria, o papo, a brincadeira, a curtição, a marola, um rabeia o outro, entendeu? Porque aí fica um papo light. Você quer misturar surf com amizade e trabalho, quando quer ele traz, quando quer os outros trazem, né? A gente estava falando antes aqui, pessoas como Marcelo Serpa, que me ajudou, fez o pôster do meu filme, né? Me orientou. O Marcelo é um cara que tem um coração maravilhoso, um cara espetacular, né? E aí eu consigo navegar dentro desse universo dos empresários do Rio, de São Paulo, e onde você passa a ser mais querido, onde você passa a ser admirado, né? E sempre de uma maneira leve, tranquila, da maneira que eu sou, como eu estou falando aqui, né? E aí vou levando. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? O surf sempre foi assim, tipo o segundo esporte de muitos atletas, né? E muitos empresários, né? O pessoal gosta muito de jogar golfe e surfar, né? Então tem muito publicitário, jornalista. Porque o surf... que pratica o surf. Né? Tem um vídeo que eu recebi, todo CEO do mundo inteiro deveria ser surfista, né? Porque o mar, ele te ensina a você ser humilde, esperar o tempo certo, de você estar lá fora e fazer a sua reflexão, né? Eu sou católico e espírita ao mesmo tempo, né? Assim, acredito num Deus. O lugar onde eu mais... né, o Sabá, que é meu amigo, você conhece o Daniel Sabá, que se acidentou, né? Quando eu faço as minhas orações, eu vou lá para fora, para o mar. Eu gosto de remar para as ilhas todas. Eu já fui em todas essas ilhas, Cagarra, na Redonda, né? É muito bom você ficar sozinho, porque aí você sente aquela energia do mar, aí tá os tubarão lá contigo, pegando ouro. Foi remando já para as Ilhas Cagarra? Cagarra é pertinho, 4 quilômetros, né? Hein? Uns 4 quilômetros. Eu já fui na Redonda. Jura, cara? Juro, tá aí narrado, tá narrado aí no meu livro. Eu fui uma né? vez de caiaque. Nunca tentei. Mas a Redonda que é brabo, né? Eu fui nas primeiras ali, na Redonda não, que é muito longe, né? Aquela ali eu fui sozinho lá, cara. Remando. Remando. Sozinho? Sozinho. Para te falar a verdade, o que aconteceu? Eu estava trabalhando para a Bliss, era o campeonato mundial que ia ter uma remada até as Cagarras de caiaque, né? Na época do Hollywood, que tinha os caiaques. Aí eu era muito amigo do Coronel Debem, ele botou uma lancha L12, né? Tá aí no livro tudo escrito, né? Aí a gente foi até as Cagarras, né? Que é pertinho, né? Foi em 45 minutos, saí do Arpoador. 4 quilômetros. E aí eu falei para o cara, olha, eu vou até a Redonda, mas quando você vai assim, com a prancha, você consegue passar, mas para a lancha é raso, tem várias pedras ali. Ele foi dar a volta, mas ele já até faleceu, o cara. Mas ele não estava muito afim de me levar até lá, que ia ser demorado, ou não sei porquê, né? E eu queria ir, né? E aí eu achei que ele estava, como é que se fala assim, fingindo que não estava me vendo para ver se eu amarelava, né? Eu estava amarelando, mas eu não ia amarelar, né? Então eu realmente fui, né? E aí ele se perdeu, né? Não sei o que aconteceu, ele não me acompanhou. Aí eu fui até a Redonda, quem é pescador vai ver que o único lugar para você subir na Redonda é do lado direito, tem uma ilha
tem uma lajezinha que permite, apesar dela ser alta, você dar uma descansada, mas é muito longe. Se olhar para o Arpoador, para o Recreio, para Niterói, são distâncias assim que parecem iguais. Quem não conhece o Rio de Janeiro, né, o arquipélago das Cagarras são as ilhas que ficam em frente à praia do Leblon e Ipanema. Né? E na minha visão é muito longe. Dá uns 4 quilômetros. É muito longe. Mas arredonda, acho que é a metade São quase 15 quilômetros. E de volta, eu acho que foram 34 quilômetros. 34 quilômetros. É uma aventura, cara. Não é uma aventura. O meu, eu digo assim, mais ou menos, eu comparo a galera que pega essas ondas gigantes, né? Eles estão preparados fisicamente, você está preparado para o que vier. Não vai pensar que você vai surfar Nazaré, Jorge, tudo que vai fazer carinho. Alguns já morreram, ainda bem que não são muitos, né? Da mesma maneira que eu entreguei meu coração, né, para poder fazer esse desafio, né? Hoje eu não estou preparado para fazer isso, porque isso você se espiritualiza e vai... Não é que você toma coragem, você está preparado para isso. Não sei se você entende o que eu estou... Você vai subir o Himalaia. Você não é corajoso para subir o Himalaia. Você vai fazendo alpinismo, vai fazendo... né, vai crescendo e em uma hora você fala, porra, estou pronto. Né? Se morrer, foda-se, vai fazer o quê? Né? Não quer dizer que você queira morrer, né? Como outro que eu já tive o prazer de jantar com ele, o Almir Klink, né? Antes dele ir lá, né? Ele é um cara inteligentíssimo, né? Verdade, eu jantei na casa do Israel Klabin, que ajudou ele a ir para lá, né? E ele é um cara que era todo programado, todo metódico, de louco, não tinha nada, né? Então, era o que eu achava. E eu vou te falar, ele não levava... porra nenhuma, entendeu? Eu ia e levava uma garrafinha de água, não tinha esses negócios de levar comida, como é que se fala? Gatorade. Barrinha de cereal. Ia no peito mesmo. E aí, na volta, o interessante, que eu fiquei lá, dei um tempo, assim, de uma meia hora para descansar, mas também não é legal descansar muito, porque se entra um vento, aí muda tudo. E não tinha internet. Hoje em dia você sabe qual é o vento que vai entrar. Eu fui ali, mar pequeno, achava que ia com a cobertura desse meu amigo, mas do piloto da L12, né? E, bem, aí na volta ele deu um SOS, chamou, sei lá como é que chama, deu um alerta para todas as embarcações. E quando eu estava voltando, um cara me parou e falou, porra, você sumiu dentro da água. Eu falei, porra, toma no cu, cara. O cara, porra, o cara tá me seguindo, a tartaruga, e aí o coelho some. Ele que, não sei que diabo que aconteceu, ele já... não está nem mais aqui, não está podendo se defender, mas, porra, se ele quisesse, ele podia ir atrás de mim, né? Então, meu irmão, vá à luta aí, porra. E não falei, deixei eu quieto, cara, já estava mais próximo, né? Entendeu? Aí fui e não tinha ninguém me esperando, nem nada, né? Mas já fiz Búzios Cabo Frio também, sabe? Búzios Cabo Frio, né? Fui com o Carlos Augusto, um amigo meu, ele é dono da... ele era sobrinho do, eu acho que Carlos Lacerda, né? Desse pessoal. E aí eu fui um ano falei que eu estava na batida, eu queria vir de Saquarema até o Rio remando, né? Aí já era um percurso... Nossa, não consigo nem imaginar a distância. Dá para remar, né? Dá para andar quando a cabeça dá, né? Aí eu fui num ano, aí água muito gelada, muito frio, muito vento, aí os caras, pô, não vai não, Rico, aí eu não fui. Né, escutei os caras. Aí no ano seguinte eu fui de novo. Aí, mesmas condições, verão, água fria, muito leste. Eu falei, porra, agora vocês não vão me segurar porra nenhuma, não. Agora eu vou de qualquer maneira, né? Aí fui. Só que o Carlos Augusto, cara, um grande surfista, ficou de me pegar em Cabo Frio. Só que ele deu uma expectativa de tempo maior do que eu levei 2 horas e pouco. Aí eu cheguei lá, fiquei esperando o cara um tempão, o cara não vinha, eu peguei uma carona, voltei. Aí o cara achou que eu tinha me perdido, alguma coisa tinha acontecido, mas não rolou nada não. Só faltava o que é legal, que eu quero passar, não estou contando vantagem, nada disso, entendeu? Que eu conheço caras que remaram de Oahu até Kauai, de noite, 22 horas. Então, isso que eu fiz aí é coisa de neném, entendeu? O que estou lhe falando? História da carotinha, né? Então, mas o que é legal é você ter esse desafio, esse espírito nômade, esse espírito viking que eu tinha na época, né? Hoje eu continuo remando, mas vou para aquela ilha de Grumari, já fiz
Tinha uma época que eu trabalhava na Rio Tour, eu fazia todo dia Canto do Recreio, Quebra-Mar, né? Um percurso legal. Aí eu tinha um amigo que ia de carro, aí ele trazia a prancha e eu ia trabalhar. Eu trabalhava na Rio Tour, né? Então, assim, o mar sempre foi a minha inspiração, assim, o lugar onde o meu refúgio, onde eu me encontro, onde eu penso, onde eu faço minhas reflexões. Diz uma coisa pra gente. Você tem um documentário feito sobre a sua história. Como é que é o nome? Surfar é coisa de Surfar é rico. coisa de rico. Foi o Marcelo Serpa que deu o nome. É mesmo? Achei muito legal o nome, combina muito bem. Era ser Rico 60, mas como ele é um cara brilhante, né? Aí ele botou esse nome, aí que dá uma dualidade. É coisa do rico, é coisa de rico, né? E ficou muito legal. O filme é de quando? De que data? Oi? O filme é de quando? Cara, era para mim fazer 60, eu tô com 70, né? Então, deve ter uns 10 anos. Mais de 10 anos. E agora temos o livro, isso? Esse livro saiu quando? Saiu agora o ano passado. Rico Embaixador de Surf, biografia. Foi muito legal. Deixa eu apresentar ele aqui, né? O João Marcelo, ele, como o Marcelo Serpa, são fluminenses doentes. Tem alguém fluminense aqui? Não, eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista também, mas eu me reunia com ele aqui, agora nem tenho no Azurra, que era aqui no Rio Design. Aí me reunia e falava com ele. Contava suas histórias. As histórias. Algumas eu censurei, ele queria... Que tem umas histórias que a gente não pode contar aqui, né? Que eu gostava, eu aprontava mesmo. Né? Que antigamente, quando eu tinha assim, de 12 a 18 anos, 20 anos, você não tinha violência, não tinha asa delta, não tinha pular de paraquedas, pular sem cair, não tinha tanto esporte. Então a loucura, a bagunça era na rua, mas era uma bagunça saudável, entendeu? Uma coisa legal, né? Então a gente aprontava, né, cara? Era muito uma época assim, hoje em dia a molecada fica mais no computador, fica mais assim na internet, que também é legal, mas essa juventude a gente brincava era de carniça, como na rua, né? Pique-esconde. Aquela, como é que se fala? Aquele pastelão, tomava porrada, não tinha bullying. Chegaram o cara mais velho, te enfiava a porrada, aí tu ia para casa chorando, depois dava uma paulada por detrás nele, entendeu? Era uma coisa mais... Bem sadio. Hein? Bem sadio, né? Cara, um negócio legal, não tinha arma, não tinha nada, quebrava vidraça, entendeu? Assim, bola na rua. Bola na rua. Tirava né? o tampão do dedo, chutando, batia no asfalto. Então, mas é legal que a minha cabeça acompanha, assim, esse crescimento. Hoje o surf cresceu, tem muito dinheiro, né, cara? É legal. Eu falo assim que eu era na época do Garrincha, né? Foi um grande jogador, um cara assim espetacular, mas não ganhou dinheiro, né? Eu consegui ganhar o suficiente para poder ter uma família decente, ter o básico, né? Mas não é como hoje em dia, que tem premiações maravilhosas, mas fico orgulhoso de ter dado a minha contribuição, né? E aí você conta isso tudo no livro. Todas essas histórias eu venho desde o início até a geração do Medina, dessa Brazilian Storm, né? Toledo, né? Pois é, deixa eu aproveitar então que você falou nisso. Essa geração nova aí, a Brazilian Storm, né? O brasileiro sempre foi bom em surf, né, cara? Desde a tua época, né? Porque não tinha ainda muito intercâmbio, né? Mas então eu acho que era bom, mas não era algo profissionalizado como é hoje em dia, né? Não era profissionalizado, mas porque não tinha justamente esse intercâmbio. Os campeonatos estavam começando a chegar aqui. Mas tinha você, tinha o Pepe Lopes, que era um craque também. Daniel Friedman, Bocão, Picuruta Salazar, foi o Cauli Rodrigo, que era da minha equipe, né? O que acontecia nessa época, né? O surf não tinha grandes patrocínios, né? Hoje em dia, antigamente, todos esses atletas que nós falamos e outros que esquecemos de falar, que peço desculpa que não dá para falar de todo mundo, eram talentos e ganhavam através do seu talento, através da sua raça. Mas hoje em dia, você não pode ser um campeão só com o seu talento. Você precisa ser talentoso, precisa ter um grande patrocínio, precisa ter um preparador físico, um nutricionista, um médico, um psicólogo, né? Então, você vê grandes empresas patrocinando, né? Como a Ambev, a Corona, faz um trabalho espetacular em cima do surf, né? E outras, Banco do Brasil e outras empresas, né? O Ivan da WSL, que é o CEO, é um amigo meu, uma pessoa que eu admiro. Então, o surf agora mudou de patamar. Então, quando eu fui para o Havaí pela primeira vez, eu tive a visão que tudo isso ia acontecer.
não dessa forma da gente estar dominando o circuito mundial dessa forma tão abrangente, tão notória, né? Quase que disputando entre a gente, né? Entendeu? Final de 2 brasileiros, né? Uma coisa assim. Mas quando eu fui lá fora e vi que as oportunidades, o mercado, eu vi que o Brasil, com essa costa que nós temos, com 7.500 quilômetros de costa, um clima, tirando o sul, que dá onda o ano inteiro, o inverno é um pouco mais rígido, né? Dá para surfar o ano inteiro aqui. E o brasileiro, ele tem sangue nos olhos, né? É um cara determinado, né? Então, quando ele encontrou a visibilidade, o patrocínio, toda essa estrutura, e se encaixou também, outra coisa que é importante falar, ele se encaixou nesse surf moderno, o surf dos aéreos de reverso, como Medina, como Toledo, né? Então... e também o Ítalo também. O Ítalo também, né? Acabei de voltar lá de Bahia Formosa, né? O Ítalo é um cara vencedor, é uma cidade pequenininha, cara. Para você sair, parabéns, Ítalo, pela sua humildade. Você sair de Bahia Formosa e ganhar o mundo, cara, tem que ter tudo isso que eu falei aí. Talento, força de vontade, nutricionista, médico, patrocínio e ter sorte, cara, porque é um universo de 3 milhões de surfistas no Brasil. Então, você tem que ter muita sorte também. Lembro, né? também dos irmãos Pacheco, Mauro e Otávio. O né? Urso, o Urso, né? Eu chamo. O Otávio e o Bocão foram os caras Bocão, cara, que a gente cresceu e morava junto lá no Havaí. Tinha um programa na TV, não é? O Realce. E aí, Bocão era Big Rádio. E eu e o Otávio também. E a gente entrava em todos os mares. Mesmo que você não tivesse vontade de entrar, tu ia, cara. Pô, ia falar que amarelou. Porra, era melhor morrer do que falar pro cara que você tá com medo. Podia estar ali... vários sufocos. Porra, né? Eu me lembro do mar que a gente foi cair em Waimé, a gente não ia de carro, não, a gente ia correndo, né? Eu tava com a sinusite danada, né? Porra, assim, a dor de cabeça... Vai falar, falei alguma coisa? Tava com sinusite? Porra, lá vai o cara aí. Falei nada, entrei assim mesmo, cabeça explodindo, né? Mas é uma época muito rica, né? Assim, de amizades, né, de juventude. Na época não tinha violência, não tinha a AIDS também, entendeu? O mundo era mais free, né? Não tinha rede social, você entrava nos mares grandes sozinho para você mesmo, não tinha fotógrafo, não tinha nada, era uma coisa mais para o seu interior do que assim, para a mídia, né? A gente estava conversando aqui com a Luísa e com a Flávia Saraiva, as ginastas, e a gente tocou num ponto que o esporte delas assim é muito... Para você chegar a ser campeão, ganhar uma medalha, é difícil porque é um esporte meio subjetivo, né? De nota, né? É como surf, né? Como surf, né? Pois é. E aí eu queria saber de você como é que é isso. Da Olimpíada. O que aconteceu? Outra coisa importante, além do talento, tudo isso que eu falei dos brasileiros... os caras esses que eu falei vieram no momento que os grandes atletas mundiais estavam não em decadência, estavam... Né, você vê o Kelly Slater, né, tá com, sei lá, 50 anos, 51, não sei, mas seja uma idade avançada, e é um grande competidor. Mas ainda. Outros australianos que eram muito bons, Tom Curren, estavam no momento assim, de ficar cansado de viajar 10, 20 anos no tour, né? O cara cansa de viajar, você não ter uma casa, né? Sabe o que eu estou te falando? Tá, vai para a Austrália, vai para o Havaí, vai para a Califórnia, vai para lá, vai fazer uma matéria durante 10, 20, 30 anos, cara. É loucura. Tem dia que tu acorda e não sabe onde é que tá. Né? Então, foi uma fase dos brasileiros vindo no momento bom, no momento progressivo, que se encaixou, caiu no gosto do mundo, essas manobras modernas, né? E poucos surfistas sabem fazer surf moderno com o talento dos brasileiros, né? Quando eles acertam, fica ruim, né? Pois é, e foi justamente uma manobra dessa que é a polêmica da Olimpíada, né? Afinal de contas, o que você acha? De quê? Na Olimpíada, o Medina acabou declarando que foi prejudicado, porque foi a mesma acrobacia, não foi? Que o outro que fez, tirou uma nota diferente. Aquele japonês, né? Isso. Cara, o Garache. É subjetivo mesmo a avaliação do juiz? A avaliação é subjetiva, né? E, às vezes, também... eu já joguei o campeonato de Pipe Master. Quando você está numa situação que está acabando... Não sei, eu não posso falar aqui dessa bateria com precisão, com notoriedade, que eu não analisei ela para poder responder publicamente. Então, eu prefiro guardar isso aí.
Mas o Medina é 10 vezes melhor do que o cara, né? Não se compara. Ele é um grande atleta, o Igarashi, né? Mas às vezes ele estava no Japão, né? Sim, Tinha que ter um representante, estava pau a pau, entendeu? Então tinha que decidir, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que tinha que ter um representante lá, não sei, né? Por isso que eu estou entrando nesse assunto, porque a gente conversou aqui com as duas, e aí eu perguntei, não existe assim, às vezes, como é que se diz? Um favorecimento para as estrangeiras. Casa, mas houve muito. Como não existe no surf também? Existe. Os brasileiros estão tomando muito conta da... Mas o que aconteceu? Agora, a gente está falando dos brasileiros dominando nos últimos 5 anos, 7 anos, sei lá, né? Mais ou menos um tempo. Um período curto, quando você compara que o surf já está, sei lá, 76, foi o primeiro ano do circuito mundial, IPS, International Professional Surf, quando eu trouxe para cá e depois virou o OMS 5000. Antigamente, nego detonava o Brasil porque o Brasil não tinha, como é que se fala, visibilidade, não tinha voz, não tinha isso e rolava mesmo, né? Entre dar para um brasileiro e para um cara, ia para outro cara. Mas depois os brasileiros começaram a melhorar, brasileiros começaram a ter mais voz, aí já começou a ficar mais difícil. Aí depois o brasileiro começou a ter moral. Então, agora, ultimamente, os brasileiros detonam, não tem como dar para o outro quando ele realmente dá. E esse surf moderno está em pauta, entendeu? E aí, quando tem uma bateria que é bem assim, muito parelha, então os caras aproveitam e dão para o outro. Então, mas hoje em dia o brasileiro está com muita moral, então já não está acontecendo isso, entendeu? Às vezes acontece, mas você vê que a gente tem ganhado quase tudo, né, cara? Entendeu? Mas ainda existe um favorecimento, né? Mas isso não tem prejudicado o Brasil. Pode prejudicar alguns eventos pontualmente, mas você vê, temos vários títulos mundiais em sequência dos brasileiros, né? Você tem uma escolinha de surf ainda, não é? Aonde que está localizada? Na praia? Olha, a primeira escola de surf do Brasil fui eu que fiz. Talvez tenha sido a primeira escola de surf no mundo. Que as escolas que tinham antes eram de treinamento. A minha não era de treinamento. Era para dar aula, dei aula no Arpoador. Olha os caras. Picuruta Salazar, um dos caras que tem mais título no Brasil. Foi seu aluno? Não, eu levei ele para o Havaí, levei ele para a Austrália, né? É um pupilo meu, né? Então, Almir Salazar, seu irmão, Ismael Miranda, que foi vice-campeão do mundo do OMS 5000, Fernando Bittencourt, PP, eram grandes atletas, né? E aí isso era para devolver... Qual é a razão que eu abri a escola? Para devolver todas as oportunidades que o surf me deu. Estou falando isso de 82, 92, 2002, 2012, 40 anos atrás, né? Então, já é um tempinho, né? Bastante. Já, né? Eu só ouço falar... Na minha cabeça, escola de surf é Rico de Souza. Mas eu fico mais na humildade. Nem sei se tem outras e tal. Hoje existe mais de 500 no Brasil, entendeu? Na costa toda. E foi uma maneira de eu... No meu caso, hoje, a maioria das escolas é com o intuito de ensinar e também tem um lado comercial, né? De ganhar dinheiro, que não tem nada demais. É uma forma das pessoas ganharem dinheiro. Ainda mais com dignidade e trazendo iniciação ao esporte. Sim, mas no meu caso, eu acho que foi uma coisa muito mais nobre. Foi para devolver o esporte para devolver ao esporte todas as oportunidades que me deu. Ter uma família, viajar pelo mundo, ter uma casa, né? Que isso no Brasil é muito, né? Entendeu? Então, eu fico feliz de terem saído muitas escolas dessa semente que eu plantei. Mas fui criticado no começo de ter aberto a escola. Pô, qual é a do rico? O surfista tem que aprender a surfar sozinho, não tem nada de dar. Hoje o tempo mostrou tudo, né? Então, eu acho uma oportunidade excepcional e é legal e o que é legal da escola de surf, que desde o presidente de uma grande empresa, como uma criança que é da comunidade, é tudo igual, é democrático, né? Independente de raça, independente de qualquer coisa, ali todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está fazendo amizade, né? Então, eu fico feliz de ter feito isso. Também o primeiro projeto de preservação das praias do Rio de Janeiro, não tem hoje vários canteiros, eu que fiz, entendeu? Junto com a Bíblia, em 2000,
né, na Praia da Macumba, né? Então preservamos, é legal sempre. Antes de ser moda, hoje é bonito, comunidade, preservação, mas estou falando de 40 anos atrás, né? Então, 20 anos, né? Então eu posso falar, né? Eu tenho parceria com o Morro do Alemão, dou palestra nas escolas, a minha biografia, fui lá no Leme para aquela comunidade, doei 120 livros e dei uma palestra lá para a garotada, fiquei muito feliz, fiquei orgulhoso de ver um trabalho lá do quiosque, daquela comunidade fazendo nas praias, né? Agora, Margarete Mia, uma escola no Recreio, também fui dar uma palestra à noite lá para a galera que estuda, falando da importância da educação, a importância do esporte. Eu, como um cara mais velho, ou velhinho, né? Já estou com 70 anos, né? Mas me considero... Nem parece. Não, pra mim, tá melhor que eu. Parece mais novo que eu tenho 20, pô. Pra mim, tá bom. Eu falo, quantos anos você tem? Eu tenho 120, entendeu? Aí é a minha missão passar isso para a garotada, entendeu? Ser um cara... Quando eu estou numa palestra, assim, que eu dou palestra para bancos, para financeira, para Petrobras, para várias empresas, né? Então, às vezes, quando eu estou aqui me sentindo bem para falar, eu falo, a grande malandragem, sabe o que é a grande malandragem? Você sabe? Não. É ser correto, ser honesto, ser transparente. O cara que é honesto, sempre vai ter trabalho, sempre vai ser querido. Se o malandro soubesse que ser honesto era bom, ele ia ser honesto, o malandro ia ser honesto. Né? Então, é uma forma brincar, espontânea de falar, porque aqui o podcast a gente tem que falar, não tem nada de editado, é tudo brincadeira, falar, saiu alguma coisa errada, é passivo de compreensão, Sim, né? Então, claro. Legal, a informalidade é muito legal, a espontaneidade. É verdade. Antes de entrar nessa parte sua, de empreendedor, né? Que você virou empresário, aí eu esqueci de falar, cara, o Rico foi tricampeão brasileiro também de longboard, né? E foi vice-campeão mundial 2 vezes também, né? 2 vezes. Bem antes do Phil ser campeão. O Phil começou comigo com 7 anos. O Phil Hasman, filho do Bernardo. Filho do Bernardo. Que hoje é bicampeão mundial de longboard. Eu ia na casa dele falar pro Bernardo, falava pra mãe, pô, deixa o Phil matar a aula pra ir. Ele, pô, o que é isso? Pô, que parada é essa? Eu falei, Bernardo, hoje em dia ele se orgulha do filho, né? Mas na época era complicado. O Phil foi bicampeão mundial. Tem uma moleque, gente boa, a Chloé Calmon também, né? Começou comigo também, sabia? É mesmo? Começou comigo com 11 anos, entendeu? Ela tá beliscando ali, né? Já foi campeão, chegou perto, né, do Mundial. Não, o que é legal é você plantar coisas boas, né? Eu acho que uma coisa importante, pelo menos para mim, você planta o bem, você colhe o bem. Você planta o mal, ele vem. Pode ser até mais tarde, mas a conta chega, né? Então, eu costumo falar, né, que é importante você ser uma árvore que dê frutos. Qualquer árvore é legal que tá arborizando, é bom para o planeta, né? Fazendo a sombra. Mas quando você dá frutos, estou falando aí do Phil, estou falando da Chloé, falando de vários campeões, você plantar o bem, dar um bom, como é que se fala, bons exemplos, né? Então, são coisas que não tem preço, né, cara? Eu vou para o Japão, para a Austrália, qualquer lugar do mundo, eu tenho amigos, em qualquer lugar, subo no qualquer comunidade, qualquer morro, sou querido, né? Se tiver que falar com o presidente, já fui recebido pelo presidente Mitterrand, já fui recebido por outros presidentes também, e falo com a maior naturalidade, como eu falo com qualquer pessoa, eu falo com espontaneidade, eu não mudo a minha pessoa, entendeu? E ninguém tapeia 50, 60 anos, entendeu? É verdade. O cara pode enganar 5 anos, 6 anos, mas 60 anos não dá para enganar não, né? E eu gosto de ser dessa maneira, sou assim mesmo. Você com 70 anos, essa vitalidade toda, hoje você faz o quê? Você tem um site, você tem uma escola de surf, você tem um museu do surf, tem uma marca também uma marca de prancha, de camisa. Shaper, né? Agora mesmo eu estou fechando um contrato com uma grande empresa aí que tem mais de 600 lojas, estou fechando licenciamento, estou em fase de... Como é que é? Roupa? Mas tô quietinho, né? Deixa quietinho. Deixa acontecer primeiro. Não, já está acontecendo, mas... Legal, cara. Né? E aí licenciei para a Chevrolet o carro o Ashley Rico, né? Você soube? Não. Eu soube. A Chevrolet quis lançar aqui durante o Pan-Americano uma campanha carioca de série. E aí queria lançar, era só no Rio de Janeiro, pontual. Não era para vender mais carro, porque ela já vende bastante. Era para a marca, né? Para ter mais visibilidade, uma marca mais jovem, para conectar melhor. Se conectar melhor com a molecada. E o Rio de Janeiro, que foi a cidade que ele escolheu. Então,
ia perguntar, a Binder, que é a agência que cuida dela aqui no Rio, porque em São Paulo é outra, né? Sei. Ela ia ser Carioca de Série, é uma campanha, né? E aí ia ser vôlei de praia, futebol de praia, altinho, acho que surf, né? Aí escolheram o surf, aí botaram 15 nomes na mesa e me escolheram, né? Aí não fui eu que procurei, ela que procurou. Legal, né? Assim, né? E aí quem comprar, aí tinham 7... esse carro, ele tinha um reservatório de água para o surfista tomar banho depois, uma mangueirinha, tinha porta-óculos, tinha vinho de fumê, tinham 7 itens, né? E quem ganhava uma prancha Rico e uma prancha Rico e uma aula de surf comigo, né? E aí já se passaram 11 anos e eu continuo com a Chevrolet, né? Tô com eles até hoje, né? E é legal. Fazer, né, que era para ser só um ano, eu falei para ele, sou que nem o Zagallo, vocês têm que me aturar, né, estão comigo, e é legal que eu sou amigo de todos os diretores, dos gerentes, né, procuro fazer um bom trabalho e entregar mais do que eu prometi, porque quando você entrega mais, você é valorizado, né? Verdade. E é muito bom. Pô, bacana, cara. Pô, o cara ataca em várias frentes, não, né? Mas isso vem naturalmente, entendeu o que estou te falando? Agora que eu estou com uma pessoa no comercial, né, que a gente está dando uma ênfase maior em licenciamento. O Museu do Surf, eu acabei de fechar um contrato agora interessante com um museu virtual que tem caminhões que corre o Brasil inteiro, né? Então, já assinando o contrato, né, o licenciamento. O Museu do Surf é dentro do Aquarrio, não é isso? Tem um museu de surf dentro do Aquarrio que já passaram 5 milhões de pessoas. Caramba. Né? Em parceria com o Grupo Cataratas. Né? Aí tem o meu museu que agora está no Recreio Shopping também. Aí é uma loja lá, está muito bonito. Né? E esse é itinerante, né? E possivelmente ele vai para outro lugar quando acabar aqui. E tem um museu virtual que eu falei para vocês, estou assinando contrato com todos os esportes que existem, né? Natação, futebol, voleibol, tudo, né? Então o Museu Rico vai ser vai ser legal. Representante do surf. É legal, porque as pessoas convidam, né? Mas eu vejo isso tudo aí com muita naturalidade, não sou melhor do que ninguém, eu sou apenas um cara que eu tenho tesão em fazer as coisas, faço por amor, né? E se cair eu levanto, de novo. Aí, muitos dos campeonatos que eu ganhava na raça mesmo, entendeu? Atletas que eram superiores tecnicamente, melhor do que eu, mas eu, em termos de garra, em termos de físico, que antigamente os campeonatos eram as 3 melhores ondas, né? E um tempo maior, eram 30 minutos, 45 minutos. Então, o preparo físico, a garra aí era muito importante. Eram as 3 melhores ondas. Entendi. Hoje são as 2 melhores ondas. Então, o preparo físico é muito importante ainda. Né? Já vi treino do Medina, né? Em todos os fisiologista cuidando. Né? E eu sempre fui à frente assim, da minha geração, nessa parte de remada, que eu falei, nunca perdi um campeonato de remada no mundo inteiro, entendeu? Sempre que remei, que todos os campeonatos antigamente de remada, de prancha, nos eventos tinham os campeonatos de competição com prancha, né? E aí, eu me lembro que em 75, 76 eu fui para a África e os caras levaram pranchas especiais e eu não levei as pranchas especiais. E aí foi em Durban, né? E aí eu falei, pô, me empresta a tua prancha que eu ganhar, eu te devolvo o prêmio. Não, cara, brasileiro, nada. Aí eu falei, aí peguei um pedaço, o tamanho maior era 7,6. Aí eu peguei um pedaço poliuretano, sabe o que é poliuretano? Sei. Né? Sem laminação, cortei no tamanho 7,6 e aí que aconteceu? Colei uma quilha e fui remar com ele. Aí os caras me zoaram. Porra, brasileiro, que eu sempre fui magrela, né? Subnutrido, pô, começaram a tirar onda com a minha cara, rir de mim. Deixa, né? Aí o bloco é muito leve, então eu fui o último a passar a arrebentação, porque era muito leve, ele não passava, né? Mas depois que eu passei a arrebentação, remando de joelho,
eu remava e falei, hello, man, let's go, né? E tirei onda com os caras. Ganhei os caras disparados, né? Foi bem legal, porque ninguém esperava, né? E era no Guston 500 e tem a ponta de um quebra-mar. E todo mundo sabe que na ponta de um quebra-mar tem uma correnteza para fora. E eu já sabia disso. Então, ao invés de eu querer cortar caminho, eu fui mais para fora para ser da correnteza. E os caras, numa de cortar caminho, foram ali pela correnteza. Aí aí foi legal, né? Aí os caras, mas foi legal. Comer bolha. Não, cara, mas é legal porque, entendeu? Não tem ego, não tem nada, entendeu? Não sou melhor que normalmente os caras fortão não remam muito. Quem rema são os magrelas, entendeu? E eu sempre fui bom de remada, conforme eu falei. E quando você rema de joelho, você rema assim muito mais rápido. Agora, o ano passado mesmo, eu fui para um evento. E aí fizemos uma doação de 12 pranchas e os caras todos eram muito mais jovens do que eu, 20, 30 anos mais jovens do que eu. E as pranchas todas iguais. Aí os caras, porra, vamos remar. Eu falei, pô, não, cara, eu tô cansado, cara. Pô, os caras tudo... Eu tenho 70, né? Eu devia ter 69, os caras 30 anos. Eu falei, porra, não quero meter com esses caras, não. Aí o cara, pô, vamos. Eu falei, porra, e eu tava machucado do joelho, não podia correr. E saía da areia. Então, eu saí mal na largada, né? Aí fui em quarto, quinto, né? E aí, quando chegou, não era longa distância, não. Quando chegou na boia, eu podia fechar um cara e ganhar uma posição. Mas eu acho que a competição, você tem que ser elegante. Ali não era competição, não valia prêmio, mas todo mundo queria ganhar, né, claro. cara? Né? E todo mundo olhando ali, né? E todos os caras muito qualificados. Aí eu deixei o cara passar. Quando eu cruzei a boia, eu falei, pô, tô cansado, cara. Mas eu falei, todo mundo também deve estar cansado, não deve ser só eu, né? Aí remei de joelho e a remada de joelho, você não rema com os braços, você rema com o abdômen, né? O músculo. Então você rema, aí remei de joelho e fui papando um por um. Aí ganhei dos caras todos, aí um saiu para um lado, o outro saiu para o outro, né? Aí chegou na beira, né? Eu nem quis, né? Pô, que foi legal, né? Que o velhinho ali, o coroa, né? Mas eu fiquei feliz, mas não tirei onda com ninguém, porque... Que maneiro. Não, é legal porque, sabe, todo mundo viu, não precisava falar que eu ganhei. Realmente eu ganhei e não era para ganhar. Porque você está falando assim de 30 anos mais jovem, né? Mas ali a garra, a vontade, ali quando eu entro numa de remar de joelho, aí o bicho pega. Eu tenho uma curiosidade, eu acredito que muita gente deve ter também. Você falou de preparação, preparo físico para surfar. Esse pessoal que encara essas ondas enormes, os Big Riders, né? O Chumbo, o Scooby, a Maia Gabeira, né? O Coxa e vários outros, né? O Kalani Latanzi. Kalani Latanzi. Cara, eu vi um documentário sobre esse cara, é impressionante. Ele pega com as minhas pranchas, né? O Kalani Latanzi. Mas ele pega de peito também. Eu chamo ele de Waterman. Então, ele é um homem do mar. Ele pega de peito, de bodyboard, de jacaré, de prancha prancha da maré. Ele pega de qualquer maneira. Ele desceu Nazaré de peito, E Joss também. Joss de peito. Eu falei, Kalani, tem que te internar, cara. Entendeu? Você é um cara digno, eu falo da brincadeira. E o que é legal é que ele é humilde, cara, entendeu? Um documentário sobre ele, impressionante. A minha admiração é que ele não tinha... É como eu tento proceder, né? Com humildade, ele não fala, não tira onda, humilde, né, cara? É um cara maneiro, amigo de todo mundo, então ele é admirado, né? Assim, o cara foi feito para isso, né? É um cara... Eu chamei ele de homem-peixe. Eu acho que é um atleta completamente diferenciado. Tem um psicológico diferente. A técnica, para mim... E agora mesmo, é uma coisa que eu recebi um convite da WSL, sabe? A WSL que rege o circuito mundial. Então, nesse campeonato de Saquarema, o Ivan, que é o CEO, ele e a sua equipe, eles fizeram o maior evento em termos de estrutura, Saquarema, sabe? Em área construída, foi o melhor palanque da história. E o maior palanque e o maior evento que angariou o maior número de patrocinadores. Sabia disso? É mesmo? Da história do surf mundial. Então, muito legal ver Saquarema, que é considerado o Maracanã do surf, né? Então, muito legal ter conseguido, né? E Prédio Itaúna, não é? Ele pediu para mim fazer, eu fiz 15 pranchas para a BR Goodrift, que era um dos patrocinadores, 10 para sortear entre sorteios, 5 eram entre os funcionários, fiz para eles. A Australian Gold fez uma prancha minha para fotografar
ela botou uma câmera 360 para fotografar e agora me encomendou, já entreguei as pranchas, 8 pranchas para decorar a matriz. Tem 8 pranchas de balsa lá em Califórnia, Santa Mônica. E a mesma arquitetura ele fez aqui em São Paulo. Só que uma prancha de balsa é $10 mil. Eu falei, Ivan, tu vai gastar muito dinheiro, pô, 8 pranchas são $80 mil e você não tem esse material. Eu desenhei 8 pranchas, mas como eu gosto de fazer uma coisa legal, eu fiz 8 pranchas contando a história do surf, para ter um jornalismo, né? E aí, a primeira foi o campeonato que eu disputei lá em 72 na Califórnia, que ganhou foi o Jim Bliss, como eu já havia falado, foi com uma prancha Fish. Aí depois eu fiz a outra prancha, foi a 2 quilhas do Mark Richter, que eu competi com o Mark Richter, 4 vezes campeão do mundo, também nesse evento lá. Depois fiz outra para o Simon Anderson, que desenhou as 3 quilhas. Desenhei também quem foi o Jerry Lopes, que outro grande campeão, Ben Aipa, que inventou a Swallow, um longboard, porque a WSL tem etapa de longboard, e fiz uma homenagem para o Kalani Lattanzi, como Waterman. Então, fiz uma prancha, e cada prancha tinha um desenho da prancha, o Lopes, uma round pin, a Swallow do Ben Aipa, a do Simon Anderson, uma triquilha. Então, é legal porque eles puderam fazer uma história, não foi apenas peças de decoração. Achei legal. Você tem um histórico já no livro dos recordes, é isso? Que eu saiba, você tem pelo menos 2 recordes já. Não, 6 recordes mundiais. 6 recordes no livro dos recordes. Quais são agora? A maior prancha, né? São 3 recordes. Os australianos tinham 38 caras na mesma onda. Aí eu fazia os eventos da Petrobras, então, se eu tentasse quebrar um recorde, trazia mais mídia, né? Então, eu botei lá 100 caras na água e conseguiam botar... Lá em Santos, não foi? Não, aqui, no Rio. Aí botamos 42. Ah, tá. Aí em Santos tinha o campeonato, como a onda lá é melhor para fazer isso, botamos 84, depois 100 caras na mesma onda. Nossa. Aí depois eu fiz uma prancha de 8,17, bati o recorde mundial, depois fiz uma de... E ela funciona? Não, você tem que ficar em pé 10 segundos, entendeu? Mas é difícil. É difícil. Todas as vezes que eu bati, não fui eu que bati, sabia? Ah, é? Foi Deus que me ajudou. Né? Aí, o bicho pega, né? E aí, bati com uma de 8,17. Aí fiz uma de 9,17. Aí um japonês fez uma de 9,20 e eu perdi. Aí eu fiz uma de 9,47, bati. Aí depois fiz uma de 10,7 e tem uma prontinha agora de 11,5, um pouquinho maior, né? Nossa. 180 quilos, né? Nossa! E aí, mas essa tá parada, tá prontinha. Se pintar um patrocinador, alguém, porque bater só pelo prazer de bater com setentinha, deixa ela pronta lá. Não, cansa, né, cara? Porque para você bater um recorde, ainda mais quando eu bati, eu estava organizando o campeonato. Então, eu não estava focado, eu não estava dividindo a minha energia, né? Então, se aparecer um evento aí, onde eu tenho um patrocínio, onde eu tenha... Aí eu tenho que me preparar fisicamente, tem que ter uma equipe, tem que ter... Que na água você pode ter os caras botando a prancha para te ajudar, mas na água você tem que estar sozinho, né? Entendi. Mas eu tenho um cara lá em cima que sempre ajuda, e pô, o cara é gente boa, sempre da hora, pô, dá um jeitinho ali, porque não sou eu que ali eu divido esse recorde com ele. Só que ele tem muitos recordes, né? Muita gente para ajudar também. Muita gente para ajudar, então os recordes deles são notórios, né? Eu falo assim brincando porque realmente é difícil, cara. É difícil o negócio e toda vez é... Deixa eu ver se eu mostro uma fotinha aqui. Aqui eu tô... Se eu sair daqui, Tem umas fotos suas. Aí você também era Big Rider também, né, cara? É, maroleiro, ó. Tem umas ondas eu grandes me considerava aí. Big Rider, mas depois que eu vi os caras defendendo Nazaré, eu me acho o maior maroleiro. Aqui, ó. Aqui tá filmando? Olha lá. Aqui, essa daqui é a pequenininha. Pequenininha, essa você aqui fala. É pequenininha. A outra é uns 4 metros maior. Aqui é por trás do recorde. Vamos ver aqui. Essa é de 8 e pouco. Pequenininha. Aqui, ó, tem algumas parcerias minhas, o site com a Globo.com, né? O Açaí Rico. Pode divulgar. Açaí Rico, a escola de surf, o Rico Disc Surf, que era por, como é que se fala, por telefone.
o Museu do Surf com aquário, agora tem um museu eletrônico, o Açaí Rico, que eu licenciei, só para você ter ideia, todos os fasandos do Brasil inteiro vendem o meu açaí, né? Então, legal, que é um produto de qualidade, as pranchas e os eventos que eu faço. Você também foi pioneiro também em divulgar as condições do mar pelo site, né? Primeiro foi pelo telefone. Ah, é? Não tinha internet, era a época da Telemar, e aí era a época da Telemar, então eu procurei a Telemar e eles fizeram uma URA, eu gravava de manhã, na hora do almoço, que muda as condições, e a previsão para o dia seguinte. E aí depois veio a internet e aí a pessoa entra lá no site e vê ao vivo lá as condições, também, eu vi muito no rádio também. Há 40 anos eu faço gratuitamente para as rádios, já fui em todas as rádios. Gratuito, não é gratuito. Não, é só pelo prazer mesmo de divulgar. Legal. Eu fiz para Fluminense, depois foi Transamérica, depois foi Rádio Cidade, aí depois foi para Oi, aí fui para Mix FM, aí saí, voltei para Mix, é legal. Porque quando eu parei, eu estava tão acostumado que eu ia para o banheiro e falava: alô, bom dia, rapaziada do surf, aqui é Rico de Souza. Das ondas. Porra, já está tão dentro do meu, como é que se fala? Está no automático. Automático. Aí todo dia é legal que eu acorde cedo de qualquer maneira, então eu não vejo nenhum problema em doar isso para o esporte, né? Eu acho legal. Eu achava muito legal. Eu nunca peguei onda nenhuma, mas... Eu surfei com a tocha olímpica, né? E o Marcos Vinícius, que é do Copos, um dia eu estava indo para o Havaí, aí o Marcão falou: Ricão, quer surfar com a tocha olímpica? Eu falei: porra, beleza. Aí falei: caraca, surfar com... Que legal, que espetáculo. Olha a responsabilidade se eu caio. Isso que eu ia falar, já imaginou se tu cai, ele apaga a tocha? Vem da Grécia. E qual é o cara que não caiu? Até o Kelly Slater cai da prancha. Aí eu falei: que roubada, né? Aí... Queria agradecer. Manchete internacional. O brasileiro apaga a chama da Grécia. Queria agradecer ao Jamar, né? E a pessoa do comandante, né? O comandante do Jamar agora, meu amigão, né? Ele é um cara espetacular, ele me treinou, né? Então, o Coronel Bastos, né? Ele que me treinou, né? E aí, porque eu tinha que ter um jet ski, eu não tinha a tocha, aí peguei um pedaço de madeira, assim, mais ou menos, para poder simular, para ver o peso, né, da tocha. Aí treinei uns 3 meses em mar gigante, mar pequeno, em mar liso, em mar cheio, né? Aí, porra, tô treinado. Pelo menos eu dei o melhor de mim para treinar. Caiu muitas vezes nos treinos? Um montão. Pô, claro que sim, né? Pô, falar que não caía. Aí, uma semana antes da tocha olímpica, eu fui treinar no mar, no Canto do Recreio, grandão, enorme o mar, né? Aí dei um jeito nas costas, que eu tenho hernia de disco, aí saí d'água sem poder andar, e ninguém sabia que eu ia surfar com a tocha uma semana depois. Então, mas eu já estou acostumado a carroceria velha, é assim mesmo, né? Eu já sei, tomo Feldene e um relaxante muscular, descanso, e aí no dia devia ter 70, sei lá, 80, 100 jornalistas, um monte de gente na praia, mas eu não sabia se a dor ia vir, entendeu? Né? Aí, porra, aquele glamour, tudo, aquelas coisas todas, todo mundo vendo lá, e eu, porra, só com griladão, né, cara, de que ia acontecer, né? Aí eu sou comunicativo, todo mundo falando comigo na tocha, aí quando chegou na hora, 10 minutos antes, eu falei: galera, agora chega, agora eu vou me concentrar, porque senão... Tudo que eu fiz ali, eu me concentrei, pedi a Deus que me ajudasse, né? Todo aquele treinamento, mas na hora eles trocaram o cara, o COI, trocou o cara que eu treinei por um cara que eu nunca vi na minha vida, né? Aí eu falei: fudeu, né? Porque quando você treina com um cara assim, você olha no olho nele, se você vai devagar, você cai, com jet ski, se você vai com rápido demais, você cai, então tem que ter um ponto, né? Tem uma e aí trocou boa. O cara, eu olhava para ele, ele já sabia. E aí, cara, a primeira não deu, a segunda não deu, quase que eu falei... Aí peguei a tocha e acabou dando tudo certo, entendeu? Foi legal, mas aí foi legal, foi uma experiência interessante. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma foto aí, você com a tocha. Com a tocha. Acho que foi a primeira vez, né, que a tocha foi parar no surf. Aqui é a minha esposa, a Cláudia, né, que é a estrutura. Eu também falo sempre sobre a família, né? Tem 2 filhos, o Eric e o Patrick, né? E... Esse do lado dessa moça é o Fred Mercury? Hein? O Fred Mercury é o bigodão. Né? Eu lembro dessa época esse bigodão tem muita história para contar. Né?
Aí, olha só, tá vendo aqui que é a história, remada além do mar. Todas essas histórias está escrito aqui o nome do cara, né? Então, aqui, ó, a família Aical, que é muito amiga minha, né? Que eu ganhei uma prancha. De Aical. A família Aical. Aqui, deixa eu ver aqui, o Fast Ed, que eu falei dele aqui, meu amigo, né? Os cabeça dos Black Trunks. Aqui, essa daqui é interessante. É o Helson Grace, campeão. Essa daí, vou contar rapidamente aqui, era proibido surfar. Eu contei essa ainda não aqui. Era proibido surfar na época da ditadura. Mas não era por causa da ditadura, era porque não tinha cordinha. O cara perdia o pranchão na espuma, aí largava a prancha Podia vinha... bater alguém na beira. Podia bater, não. Quebrava a cabeça de 4, 5 numa onda só, entendeu? Então, aí a imagem do surfista ruim, então aí ficava uma beleza. A mídia caía de pau, né? Não era legal. Então, um dia o mar estava de ressaca, ano de 75, por aí, ou até antes disso. Eu ia disputar um campeonato no Havaí. Arpoador, eu morava minha oficina era no Recreio. Eu cheguei no arpoador, perfeito, todo mundo fora d'água. Aí eu cheguei, policial, seu polícia, aquela PE, polícia especial, sabe aquele que vem de um lado do banco, assim, vem uns 20 de um lado e uns 20 do outro de costas. Já viu isso, Léo? Sabe qual é? Não. Nunca viu esse carro, não? Na época é um carro, um caminhãozão que era só banco de um lado, só banco do outro, e os caras ficam de costas, né? Sim. Aí eles com cacetete, e aí eles ficavam na praia, que não podia frescobol, não podia surf, né? E aí eu falei, seu guarda, eu não tem um cara na praia, cara, não tem um banhista, tá mó dia, o mar, deixa eu cair, cara. Não vai cair não, não vai cair de jeito nenhum. Eu falei, seu guarda, porra, peraí. Alguns guardas deixavam, alguns guardas que tinham, como é que se fala, mais flexibilidade, deixavam a gente surfar, né? E aí, não, eu vou chamar o choque. Falei, pô, seu guarda, não tem ninguém na praia, todo mundo já saiu, deixa a gente... Não, se entrar, eu vou chamar o choque. Falei, seu guarda, não chama um não, chama 2, porque eu vou para dentro d'água. Aí fui para dentro d'água, né, irmão? Aí, caraca, vieram choque, nego de helicóptero, metralhador. Parecia que estavam pegando os caras aí nas comunidades, né, os traficantes. E aí todo mundo entrou, quando chegou o choque, todo mundo saiu da água. Aí eu não podia sair, ficou eu e o campeão, né, o Helson Grace. E isso foi em 72, foi o ano que construíram o Sheraton, sabe aquele Sheraton ali, né? Sei. E aí eu falei, pô, vou remar até o Sheraton, para sair lá, que lá os caras não vão me seguir até lá, o mar de ressaca, né? Aí viemos até a Montenegro, agora é outro nome a rua, né? Como é que é? Vinícius. Vinícius, né? Lá, O PP morava lá e vinha até Montenegro, aí os guardas tudo seguindo a gente. Aí eu falei, fudeu, os caras vêm mesmo, né? Aí eu falei... Tem que rebater essa Aquarema. Aí eu vou voltar no arpoador, aí eu voltei para o arpoador, falei para o Ratão, que faleceu, e para o Otávio Pacheco. Ele tinha uma Kombi que tinha ido para Ubatuba, né? Pega a gente lá no Sheraton, tem uma casa lá que era o Oscar Niemeyer, morava lá, né? E ali eu conhecia porque eu mergulhava ali. Aí voltei, avisei eles foram para lá. Só que o meu cálculo não foi correto. Quando eu cheguei no pontão do Leblon, eu pensei que eu fosse fazer essa travessia rápida. E os guardas tudo junto. E aí, acabei chegando lá na ponta, subi. Aí vieram uns 15 guardas atrás de mim. Aí tinha um paredão. Aí eu corri com a prancha, pulei para a casa do Niemeyer. Agora é Pitbull, antigamente era Doberman, né? Pulei para lá, os Doberman, eu nem sabia, mas tinha Doberman, estavam presos. Aí entrei dentro do carro do Ratão, fiquei escondido lá, esperando o Helson, que ele deu um time errado, que eu sou pescador, eu subi com o mar. E aí ele não pegou esse time de subir, caiu, se enrolou todo, chegou todo cortado, eu saí fora, né? Não fiquei esperando ele. Aí subi a pirambeira, que lá tinha uma pirambeira de uns 30 metros, aí o guarda atrás de mim, eu subi mais rápido que ele, né? Né? E com a prancha, né? Tem mais, né? E com a prancha, né? E aí pulei para lá, me escondi. Aí na hora que chegou o Helson todo cortado, quando a gente saiu na rua, todo mundo encana aí. Aí todo mundo encana. Aí passei, uns guardas queriam prender, outros não queriam. Pô, eu falei, seu guarda, a gente não fez nada. Pô, vamos levar vocês lá para... Lá era o batalhão lá da Siqueira Campos. Ainda tem ele? Não sei se tem. Acho que tem. Tem, né? Acho que sim. Aí passamos na casa do Bruno Hermani, que fazia o Mundial. Ele foi bicampeão mundial. Ele foi lá,
viu que a gente não desacatou ninguém, aí deixaram a gente embora. Mas aí viramos herói. Aí tem essa história que é legal aqui. Que é mais? Maneiro. Tem a história do Byron, que o Rickson bateu. Pois é, essa história aí, como é que. Você estava presente nessa história, né? Foi na minha oficina. Foi na minha oficina. O Rickson foi lá na oficina, não é isso? Foi o Rickson, os 30 Grace, o Daniel Sabá, deram um couro no cara, aí, pô, essa história, o cara me perseguiu uns 30 anos. Comprem o livro. Comprem o livro. Aí tem um monte, aqui com a tocha olímpica, meus 2 filhos surfando, aqui o carro da Chevrolet, aqui o Museu do Surf, aqui o filme. O livro está bem completo, né? Surfar é o segundo livro. Primeiro esse daqui, Boas Ondas com Rico de Souza. E aí, capa do Wall Street, Financial Times, capa do Globo, né? Bem legal. Aqui é o primeiro campeão do mundo, ele é senador pelo Havaí, aqui meu amigo Luiz Pedroso. Aqui o recorde, 100 caras nas mesmas. Olha lá quantas em Santos, a prancha de... E aí vai... pequena que você falou, de 8 metros. Essa aqui é pequenininha. Pequenininha. Aqui é o Mineirinho que eu levei, sabe o Mineirinho? Campeão mundial. Levei ele para o Havaí com 12 anos. Entendeu? Legal, cara. Cadê? Mostra aqui, vai, câmera. Essa foto tá maneira, hein, cara? Olha. Aqui, ó. Aqui é o vice-campeão do mundo, aqui. E aí vai, cara. E aí, deixa eu ver. Sensacional, cara. Não, cara, e aqui é legal. Aqui fui vice-campeão do mundo, presidente Mitterrand. Foi um dos grandes presidentes, né? Tenho meu grande amigo Paulo Franzini aqui. E aí vai, cara. Cara, que você não... Falta história para contar, olha o né, fio cara? aqui, tá vendo? Novinho ainda. né? Aqui surfando em pipeline juntos. Aqui era um campeonato que tinha o Chica Leder, como não tinha os eventos que a gente podia entrar em todos no Havaí, esse amigo meu fazia um campeonato no Havaí, entrava os gringos brasileiros, fui tricampeão desse campeonato lá. E era um campeonato legal aqui, pegando umas ondinhas grandinhas lá. A gente vai ter que marcar um outro podcast para ele depois. Só para falar desse livro. Aqui, ó, os malucos, eu, Picuruta, Renan, que já saudoso, Renan Pintangui já foi, o Bocão, Otávio Pacheco, aqui eu julgando o Pipeline Master, lá no Havaí. Que fotos maneiras. Filho. Aqui o Valério, saudoso Roberto Valério, um cara brilhante. Aqui eu com o bigodão do Fred Mercury, né? Aqui é nosso querido saudoso Maraca também, um grande atleta. Eu aqui... Patrocínio da Globo. Aqui foi pôster do Campeonato da África do Sul. Aqui é o livro... Isso é Saquarema, né? Não, isso daqui é Ubatuba. Aqui eu fui campeão, o que eu te falei, de 73. E aí vai, né, cara? Assim, o Petit, menino do Rio, né? Aqui o Paulo Proença, que faleceu. Ainda o Pier de Ipanema. O Vanderbilt, que faleceu. O Pepe aqui, que faleceu. Né? Legal. Assim, poder muito maneiro, que esse livro tá... Olha o palanque que eu falei do campeonato, que eu falei que era... Do arpoador. Do arpoador, olha quanta gente tinha. Lotado, né? Essa aqui foi a primeira loja de surf, a Magno, que fez o evento. Aí tem umas fotos legais. Vamos marcar um próximo podcast para você mostrar isso tudo. Minha querida mãe, deixa eu ver mais aqui. Pô, tá super bem ilustrado o livro, cara. Para quem gosta de foto, para quem quer história conhecer a história do surf, é a história do Rico. Olha essa cara aqui. Olha só a cara do moleque. Maneiro, cara. Meu orgulho, cara. Porra. Meu orgulho, cara. Olha como é que a gente ficava lá em Saquarema, na cabaninha. Não tinha hotel, não, cara. A gente ia para Saquarema. Dormia aqui, ia para Saquarema de travessão na balsa, né? Como é que chama? Na lancha lá, né? Isso aqui, final de Ubatuba. O Pier pegando onda, né? Arpoador, Teresópolis. Aqui, ó, deve ter uma foto. Meu pai era brabo, né? Aí é legal, me deu uma educação legal, né? Assim, mas meu pai é de palmatória, sabe o que é isso? A educação, ele nasceu em 1901, né? Então já faz, sei lá, 121 anos aí. 121 anos, né? Então é legal herdar essa coisa legal, a garra, né? Pô, cara, sensacional, cara. Aqui, essa daqui eu gosto. Era o Cinema Leblon. Então eu entrava, que eu também era bagunceiro, é isso que eu falo. Eu entrava, quando todo mundo saía no Leblon, eu entrava de costas. Todo mundo saindo, eu ia entrar de costas. E eu levava uma galinha, era a época da Japona, eu soltava a galinha dentro do cinema, né, cara? Então, mas não machucava ninguém, não tinha nada demais, né? Mas
É legal passar por essa etapa. Picardias Né? aí. Não, faz parte da juventude, né? Hoje eu Pô, não cara, a faço. gente tem que conversar mais. A A gente tem que gente- montar bom, um outro evento para conversar mais sobre você, sobre a história do surf. Que a gente, infelizmente, agora está chegando no fim. Não, É, legal. só queria é- perguntar mais uma outra coisinha. Eu e o Luciano, com essa cara de bobão que a gente tem como surfar? Claro que O tem. que Pô, precisa para surfar? cara, surfar é muito fácil. O que você precisa primeiro é ter um dia Eu já legal. surfei, já tive prancha, já. Já? Já. Eu não. Um dia Eu pequeno, peguei body só. mar pequeno, se possível, nem muito raso, nem muito fundo, né? Que aí o instrutor pode empurrar, te dar velocidade, e uma prancha com boa flutuação. Se é um garoto levinho, uma proporção para um garoto levinho. Se é para um cara com um corpo de 70 quilos, uma prancha com a proporção, com a boa flutuação. Outro dia eu levei o Lavinha, o cara tem 2,3 m, campeão brasileiro de basquete, o cara grandão, filmando para o Sport TV, peguei um stand-up e botei o cara, brother, entendeu? Você pega uma prancha normal... Olivinha. É Olivinha, né? É, o cara, Olivinha. pô, já A levei... nossa mira também. Aí, pergunta a ele, né? Já levei como é que se fala, o Popó para pegar onda. mentira. Já levei o Cacá Bueno também. Aham. E já levei uma galera, assim, estrela, né? Eu nunca tive muito jeito, não. Eu tive uma prancha, Eu mas eu nunca gostava mais de tentei. pegar de peito. Eu É. gostava de. Mas o body peito que é a surf. origem de tudo, É. jacaré, né? E aí fico feliz. Mas o cara mais legal que eu já levei, e eu até chorei quando eu levei ele, a Globo me convidou para dar aula para o medalhista olímpico, é Daniel Dias, não é? Sim, sim. Né? Uhum. Aí eu estava fazendo o campeonato de Santos, Campeão paralímpico. Paralímpico, natação. né, cara? Aí vou dar aula para ele. Pô, quando eu cheguei lá, aquele cara, aquele sorriso lindo, né? Mas é complicado, porque ele não tem, eu acho que ele usa 2 próteses e Aham. uma no braço. Aí fica difícil de equilibrar, né? Aham. Mas, por sorte, como eu tenho uma relação, eu chamei 3 guarda-vidas do Gemar, botei um lá atrás na arrebentação, não por afogamento, mas sim por precaução, né? Aham. Um lá fora junto comigo, o mar estava bom, outro no meio, outro na beira, né? Aí levei ele, e ele é fortinho, né? É. né? Aí, primeira onda eu não consegui, segunda onda eu não consegui, terceira onda eu falei, porra, eu vou botar esse cara de qualquer maneira, né? E aí eu falei para ele, sobe aqui no meio das pernas, faz a base, sobe. Aí na 4ª ou 5ª onda eu botei ele, cara, a gente veio lá de fora, brother, assim, em pé, cara. Foi a matéria mais bonita da minha vida, brother, assim. Legal. Espetacular aqui. Ele é muito guerreiro. Ele sentir aquela liberdade. Foi antes dele conquistar todos os títulos. Ele já era um grande campeão. Mandar um alô aqui para ele, se os amigos. Cara, assim, foi a experiência mais legal. E é legal que a ideia disso era mostrar que as pessoas que têm deficiência são pessoas normais, que têm que ter uma atividade normal, que os pais têm que, como é que se fala? Incentivar a sair para a rua, botar na sociedade, né? Então, e foi muito legal, foi muito gratificante. Ele é um grande... Hoje eu acho que ele é coach, se não me engano. É. Motivacional. É um cara espetacular, assim, foi a melhor matéria, foi 10 ou 11 minutos de esporte espetacular em rede nacional, né, cara? Então, Maneiro. e foi uma coisa bonita, né? Uhum. Então, para mim, agradeço a oportunidade aí de ter tido essa façanha, uma façanha de poder estar com ele no mar, né? E você já viu o sorriso dele? Cara? Já. Né? O cara dele é iluminado, É verdade, né? tem um sorriso Cara maneiro. leve, né? É verdade. Mas tá a resposta aí é aprender a pegar onda. Se eu botei o Lavinha, tá mole, né? Vamos marcar qualquer dia a gente aparecer lá para Vamos. fazer uma aula lá. Vambora. Muito bom. Eu Beleza. sempre quis, nunca tive... Outro dia eu dei aula para o pessoal do Manchester United. Ah, é? Dei para 2 caras, vieram. A Chevrolet patrocina eles, Que legal. dei 2 para eles, 2 caras grandão, fortão, mas consegui Maneiro. botar. O mar estava difícil, mas consegui colocar eles em pé. Vamos lá. Vamos marcar isso aí. Então, galera, obrigado aí. Cara, a gente né? que agradece. Pô, isso que eu ia falar. Foi A honra é sensacional, nossa. cara. Foi muito interessante. legal. Muito legal. Eu estou feliz de estar tendo essa experiência, né? Eu já gravei alguns, né? Teve com o Sérgio Malandro no Com o Sérgio Malandro também. Não foi? Fiz com o Serginho Malandro, né? Porra, foi muito legal. Gravei com o André da Bintang também, que ele faz pessoal do Jiu-Jitsu, né? E é legal que
uma forma de dar uma contribuição. A gente tem que agradecer a você, cara, porque esse sucesso do Brazilian Storm se deve muito a você também, né, cara? Eu acho. Você O surf no Brasil. Você foi um dos pioneiros, referência. cara, que levou o esporte, né? Popularizou, né? Ajudou a popularizar o esporte, né? Na minha humilde contribuição, eu acho que o que é importante, tudo que eu fiz aí, é com coração, foi naturalmente, não foi nada planejado, nada, como é que se fala, tudo eu acho que esse foi o segredo no fim das contas. As coisas vêm para mim, entendeu? E sempre que eu posso dar a mão para alguém, ajudar, seja um pobre na rua, seja, sei lá, qualquer pessoa. Eu acho que o segredo foi esse, essa naturalidade, essa humildade. Eu nunca tive pessoalmente, mas sempre tive a imagem de você ser um cara tranquilo, humilde. Eu acho que isso representa bem o surf atualmente, não é? Não sei. Quebrou aquele estereótipo que tinha antes, hoje eu já tenho alguns amigos que falaram para mim, Rico, você como ídolo, você não pode ser assim, você tem que ser um cara, como é que se fala, mais, como é que se fala assim, o ídolo é mais reservado, fala pouco. Nada. Não, mas cada um é de uma maneira, né, cara? Eu não posso ser uma coisa que você acabou se tornando o que é pelo jeito que você tem. Eu acho isso. E você também é um exemplo de empreendedor do esporte, né, cara? Eu não conheço ninguém que tenha assim tanta, né? Se ataca em várias frentes, né? É legal, e eu faço curtição, né? E outro dia a Red Bull me colocou, eu fiquei muito feliz no ano passado, 30 jornalistas do surf elegeram os 10 surfistas mais influentes do Brasil, com Medina, Felipe Toledo, Melim. Eu fiquei em 8º, né? Que maneiro. Né? Aí eu fiquei feliz, porque eu pensava que o velhinho já estava esquecido. Nada, muito legal. E a Red Bull tem um jornal dela, me colocou como surfista mais empreendedor do Brasil, entendeu? Maneiro. Parabéns, cara. E é legal porque o Brasil é um país que você tem que ser empreendedor, né, cara? Assim, você tem que ralar, né, brother? E quem tem vontade, arregaça a manga e vai, né? Cai na primeira, cai na segunda, toma uma banda, levanta. E o brasileiro é guerreiro, né, cara? Não desiste nunca. Não desiste, né, cara? Você vê agora na pandemia quantas coisas interessantes aconteceram, quantos casos diferenciados aconteceram. Tirando água de pedra. Então, galera, obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, parabéns aí. Valeu. Netinho também, né? Nosso camarada aqui, o estúdio espetacular. Breve teremos novidade aí para vocês. Antigamente eu falava tudo, antes de eu fazer, agora eu fico na minha. Tem segredos aí. Não é segredos, cara. A gente vai ficando mais maduro, a gente vê que o legal é você realizar. E um bom trabalho, ele fala pelo seu trabalho, né? Eu sempre falei para meus filhos, filho, você não precisa falar que você é um grande surfista, que o seu trabalho, né? Você vê o Zico, ele não precisa falar que é um grande atleta. O gol dele, o que ele faz em campo, fala-se por si só. Não precisa contar vantagem, não precisa falar que você é melhor, né? E as pessoas que eu admiro, eu tenho vários amigos, grandes empresários, os caras, todos eles são humildes, cara, são pessoas que tratam os outros bem. Né? É lógico que tem uns que são marrentos, né? Tem um ou outro, né? Mas a grande maioria dos caras bem-sucedidos são caras tranquilos. Good vibe. Good vibe, gostam de ajudar, gostam de dar, tem uma condição legal, principalmente quando você não pede, né? Quando você não fica aquele cara chato alugando, aí tu vira aquele cara chato, aí não manda legal. Então, Netinho, obrigado, beleza cara. Aí? Tudo certo? Tudo certo. Aloha. Tô cada vez mais teu fã. Eu sei que nada. Às vezes eu encontro o cara na rua e fala assim, pô, Rico, sou teu fã, te adoro. Meu irmão, tem maluco pra tudo, até pra gostar de mim, cara. Eu falo assim da brincadeira porque é a maneira de tocar a vida, né? Assim, uma maneira leve de... Obrigado, cara. Obrigado pela mesmo. presença. Então, falou aí. Obrigado, Rico. Alô, obrigado aí. mesmo. E o que eu falei assim, hoje... eu acordo todo dia, 5h30 da manhã, né? E faço aquele cafezinho, 7 horas. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava cansado, aí lavei a cara aqui assim, pinguei um colírio e arrumei energia, né? Parece até que eu acordei agora, já não, que a coisa boa, ela flui. Quanto tempo a gente falou aí? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Legal, ela flui, né? Flui mesmo. Quando um papo legal... E pena que a gente tem pouco tempo. Não, cara, tá bom, senão... já falei demais, gente, já falei Vamos demais. encerrar. Gente, se Obrigado, vocês gostaram, muito obrigado pelo carinho de vocês estar assistindo até agora. Queria pedir humildemente, quem curtiu, quem gostou, clica lá no botãozinho de curtir, se inscreve no canal, é muito importante para a manutenção do canal. A gente está começando ainda, precisamos do apoio de vocês. Inclusive, estamos com a campanha da Vaquinha Online.
Quem puder contribuir, lá no primeiro comentário eu vou botar lá o endereço da vaquinha online para poder fazer a sua doação, não importa quanto. Até minha sobrinha já contribuiu. Então, quem puder, dá essa moral pra gente. Não, é importante porque você vê que é um podcast assim saudável do esporte, né? E as crianças precisam dessa energia, né? E eu sei que o horário de estúdio, os profissionais, né? Não é de graça, o corte, né? não é de graça. É caro, né? Então é difícil de empreender, né? Alô aí para vocês, drop a sonda aqui com os caras. Falou, dá uma força aí. Obrigado, Rico. Tá Gente, obrigado por tudo. Até uma próxima. E aí também entra lá, não esquece de entrar no canal, verdade. podiumbrasil.com.br. Que drop essa onda. Exatamente, dropa essa onda. Falou tudo. Valeu, galera. Obrigado, gente. Um Grande abraço. abraço. Até a próxima. Muito obrigado, meu querido. Obrigado Foi mesmo. legal, né, Ficou cara? ótimo. Valeu, Rico. Gostou? Muito bom. Caralho, essa cadeira aqui, cara, eu não Tem que tenho botar muita uma bunda. almofadinha, né? Essa aí tem, né? Que eu já não tenho bunda, né? Aí já... Mas foi legal que você veio aí, né?